Tudo bem, gente? Boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo bem, Alana? Sim, senhor. Esperar mais um minutinho aí a galera chegar. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Rafa, seu lindo. Oi, Newton. Boa tarde, Thalita. Tudo bem? Oi, Guilherme. Oi, Giovana. Bora lá, então. Como é que vocês estão? Tranquilos? Estão tranquilos? Abra o microfone para falar comigo, galera. Sou carente. Sim, Alana. Ingrid e Alana. Minha câmera não tá boa hoje. Ai, agora sim. Nós vamos ver hoje a tipologia narrativa. Vamos estudar aí os elementos que compõem o texto narrativo. Deixa só eu fazer uma lousa aqui rapidão. Para começar, eu queria perguntar para vocês se vocês se lembram de alguma história que vocês ouviam quando eram crianças. Vocês se lembram de alguma história que vocês ouviam quando era criança, gente? Alguém tem alguma história muito louca para contar? Porque a base do texto narrativo que a gente vai ver agora, que está em toda a prova do Enem, são acontecimentos, fatos. Vocês se lembram de alguma história que vocês ouviam quando era criança? Minha irmã contava umas histórias... Conta, Thalita, para nós uma história. Abre o microfone aí. Ingrid e Alana. Ó, professor. Você se lembra de alguma história que você ouvia quando era criança? Para dormir? Alguma história que marcou a sua vida?
Assim, uma narrativa era uma coisa que se contava na minha cidade, que tinha umas pessoas que andavam de carro preto, que eles pegavam as crianças. Aí eles passavam assim, tipo, umas 10 horas da noite, de madrugada, e se tivesse criança, eles pegavam para poder roubar os órgãos das crianças, nunca mais apareciam. Ai, credo. Mas isso é verdade ou é só invenção para botar medo em criança? É porque teve uns casos uma vez, mas nunca mais aconteceu. Meu Deus do céu. Que louco Tipo, isso. não se sabe o que foi para pegar os órgãos, só sumiu mesmo. As crianças desapareceram e nunca mais. A Thalita diz, minha irmã falava para mim que no caminhão de gás tinha um lobo que pegava as crianças que não obedeciam às irmãs. Mas olha essa irmã, ela queria te escravizar. Tá vendo? Certeza que ela queria pôr você para fazer as coisas e você obedecia, Tonda. Eu conheço a história de um menininho, ele era pretinho, morava num bairro chamado São Lourenço. E também contavam para ele as histórias de ser sequestrado, né, raptado. E daí, uma vez, ele foi testar esse rapto e ele sequestrou o bandido no lugar do bandido. E aí ele ofereceu crack para o bandido fumou crack, o bandido morreu, ele matou o bandido com crack. É uma história daqui de perto da minha casa. Você conhece, Aleph Rocha, essa história? Com certeza ele conhece essa história. Bom, vamos lá, gente. Nós estamos vendo agora, então, a tipologia narrativa, textos que contam histórias. Primeira coisa que a gente tem para dizer, então, acontece uma sequência de acontecimentos, então a gente vai pensar na ficção, ou fatos. Então, tanto a notícia quanto o conto são textos do tipo narrativo, porque elas trabalham, então, com essas existências de personagens que praticam ações. Algumas histórias estão em um movimento mais realista, nós vamos ver um pouquinho de verossimilhança daqui a pouco, como é o caso da atual novela das 9, Amor de Mãe, que vai acabar essa semana, e outras estão em um movimento mais fictício, como é o caso das obras da J.K. Rowling, como Os Animais Fantásticos, filme que passou na TV aberta nessa semana. Mas tanto o narrativo ficção, quanto o narrativo que é mais próximo da realidade, a gente continua dizendo o que é narrativo. Então eu separei aqui, num primeiro momento, algumas histórias para a gente ler, conhecer um pouquinho de algumas histórias, e depois nós vamos identificar se são mais realistas ou se são mais fictícias. Nós ouvimos histórias desde quando éramos crianças. Eu me lembro das histórias da Bíblia, né, quando eu ia na igreja, quando eu era criança, e o Davi, que tinha uma pedra numa funda e tacava na cabeça de um gigante, e esse gigante morria nas mãos do pequeno Davi, que para mim é mais uma metáfora aí de vencer os obstáculos da vida, né? E também as histórias do Noé, que assoviou e veio os animais do mundo inteiro. Imagina o pinguim saindo lá das extremidades geladas e chegando à África só para saltar dentro do barco para não morrer afogado no dilúvio. Eu fico imaginando a destreza desse pinguim. Mas nós não vamos ler histórias bíblicas, nós vamos ler histórias de grandes cronistas, porque a prova do Enem trabalha esses grandes cronistas. Ok? Vamos lá, gente. Tem a primeira aí, que é Cobrança, do Moacir Scliar. Um aluno me mandou assim no particular, ó. Não faz sentido, em vez de contar a minha história, conta do vizinho que furou o banheiro da casa do outro vizinho. Eu já vou contar essa história para vocês. Alguém pode abrir, por favor, o áudio e ler para mim aqui a Cobrança do Moacir Scliar?
Essa história é muito divertida, ela vai contar a história de um marido que resolveu, ai meu Deus, um homem que resolveu cobrar uma mulher da dívida que ela não pagou. Quem que vai ler para mim essa história? Cobrança do Moacir Scliar, vamos lá. Alguém abre o microfone e lê, vamos lá, trabalhando. Eu leio, professor. Então vai, bem alto, para a gente ouvir. A cobrança do Moacir Scliar, vai lá, tá na tela. Cobrança. Ela abriu a janela e ali estava ele, diante da casa, caminhando de um lado para o outro. Carregava um cartaz, cujos dizeres atraíam a atenção dos passantes. Aqui mora uma devedora inadimplente. Então veja Você que não pode toda a construção... É que o áudio chegou um pouco atrasado, desculpa. Veja que toda a construção de texto narrativo parte de ações das personagens. Então, fique atento na prova do Enem a essas ações, porque geralmente a interpretação ela vem dessas ações, tá bom? Vamos lá, continua. Você não pode fazer isso comigo, protestou ela. Claro que posso, replicou ele. Você comprou, não pagou. Você é uma devedora inadimplente e eu sou cobrador. Por diversas vezes tentei lhe cobrar, você não pagou. Veja não que tem paguei ali alguém cobrando uma mulher na casa dela que ela não pagou uma dívida. Já pensou, gente, se todo mundo que devesse fosse cobrado na porta da sua casa, eu acho que isso ia dar muito ruim. E aí, veja só, outra característica de um texto narrativo é a sequência em forma de diálogos. A conversa entre personagens faz com que a história se desenvolva. Vai lá, continua. Não paguei porque não tenho dinheiro. Esta crise... Já sei, ironizou ele. Você vai me dizer que por causa daquele ataque lá em Nova York, seus negócios ficaram prejudicados. Problema seu, ouviu? Problema seu. Meu problema é lhe cobrar, e é o que eu estou fazendo. Mas você podia fazer isso de uma forma mais discreta. No WhatsApp, por exemplo, acontece que nessa época aí, o ataque a Nova York, que ele está dizendo, é com as Torres Gêmeas em 2001. Vamos lá, continua. Vou diminuir um pouquinho. Vai lá. Continua, Ingrid. Isso aqui é um novo parágrafo, né? É o mesmo texto, outro parágrafo. Ela abriu a janela, vai lá. Ela abriu a janela e ali estava ele, diante da casa, caminhando de um lado para o outro. Negativo. Já usei todas as formas discretas que podia. Falei com você, expliquei, avisei. Nada. Você fazia de conta que nada tinha a ver com o assunto. Minha paciência foi se esgotando, até que não me restou outro recurso. Vou ficar aqui carregando este cartaz até você saldar a sua dívida. Neste momento, começou a chuviscar. Veja que Você vai se molhar. a história ela vai se desenvolvendo até que um ponto fica muito problemático. Então, os problemas vão piorando, né? Então, tinha alguém devendo, o conflito começou quando esse cobrador chegou para cobrar a mulher, e, de repente, eles já estavam tretando ali. E aí, de repente, começou a chover. E vamos ver o que vai acontecer agora. Você vai se molhar, vai lá. Você vai se molhar, advertiu ela. Você vai acabar ficando doente. Ele riu amargo. E daí? Se você está preocupada com a minha saúde, pague o que deve. Posso lhe dar um guarda-chuva. Não quero. Tenho de carregar o cartaz, não um guarda-chuva. Ela agora estava irritada. Acabe com isso, Aristides. Venha para dentro. Afinal, você é meu marido. Você mora aqui. É seu marido. Então veja que agora o problema ficou muito grave. Porque além dele ser cobrador de dívidas, ele também é o marido dela. Então, veja, meninas, vai casar com um homem rico, porque se o seu marido resolver cobrar você na porta da sua casa, não, casar com pobre ninguém merece. Vai lá. Sou seu marido, retrucou ele, e você é minha mulher, mas eu sou cobrador profissional, e você é devedora. Eu avisei, não compre essa geladeira, eu não ganho o suficiente para pagar as prestações. Mas não, você não me ouviu. E agora o pessoal lá da empresa de cobranças quer o dinheiro. O que quer que você faça? Quer que eu perca meu emprego? De jeito nenhum. Vou ficar aqui até você cumprir sua obrigação.
Chovia mais forte. Agora. Borrada, a inscrição tornara-se ilegível. A ele, isso pouco importava. Continuava andando de lado para o outro, diante da casa, carregando seu cartaz. E aí a gente tem o desfecho de uma história. Vamos então começar aqui a anotar as partes que compõem a narrativa. Então, primeira coisa, a gente tem o enredo. Alguém consegue traduzir para mim o significado da palavra enredo? Alguém sabe o que significa o enredo? A trama? A trama. Que trama, Vinícius? Tem partes, né? Acho que é o principal. E como se desenvolve essa trama? A gente começa conhecendo os personagens. Ver do que se trata a história, Isso. os personagens e o lugar que eles estão. Isso, a gente vai contextualizando, conhecendo quem são as personagens, onde essas personagens estão, até que se chega num conflito. Daqui a pouco eu vou falar todas as partes pausadamente. Depois esse conflito chega no ponto máximo de problema e ele é resolvido. Vocês já ouviram a expressão samba enredo? Não. Não, samba para quem não vê carnaval, é mais complicado lembrar, mas samba enredo são as histórias contadas por meio da música nos carnavais, né? Existiram, então, sambas enredos que foram muito emblemáticos, críticos na história do carnaval, e é samba enredo porque conta uma história. Não é só música, não é só pagode, não é só traquejo de dança, não. Tem grandes histórias sendo contadas ali. Tem um samba enredo da época da ditadura, que eles entraram na avenida, eles fizeram um Cristo Redentor para entrar na avenida. Isso deu mas muita treta para a escola. Eu acho que foi a Beija-Flor de Nilópolis que fez esse samba enredo. Aí eles tiveram que cobrir o Cristo Redentor, porque a história que queriam contar era até um pouco agressiva com a igreja e com o momento de ditadura militar que estava passando essa triste época pela qual o Brasil viveu. Então, o enredo, ele é a própria história, a sequência de fatos que vai se tornando cada vez mais problemática até se resolver. Então, traduzindo o enredo, é a trama. O Vinícius está certo. A história com cada uma das partes que se desenvolve. Quem está anotando aí, quem não está, não se preocupa, que depois, quando acabar a aula, eu coloco lá no Drive. Esses slides já estão no Drive, tá? O enredo das histórias é o ponto-chave para a gente interpretar o texto. Porque na sequência de fatos, como esse problema vai aumentando, a interpretação vai ficando mais difícil. Então, existem 4 partes de um enredo. Ó, primeiro, a apresentação, que é o contexto dos espaços e das personagens. Vocês ouviam conto de fadas quando eram crianças? Vocês ouviam conto de fadas quando eram crianças? Nos desenhos da Disney. E qual você lembra dos contos de fada da Disney? Ah, tem a Branca de Neve, a Cinderela, a Bela. Toda história de conto de fadas começa com Era uma Vez. Então, era uma vez, uns anões que trabalhavam não sei aonde. Eles eram, aí dava os nomes dos anões. Então, para começar uma boa história, o correto é contextualizar o leitor para que ele conheça o ambiente em que está se passando aquela história. Então, nós vamos conhecer ali a floresta onde moravam os anões, como chamava o lugar onde eles trabalhavam? Garimpo, né? Eles eram garimpeiros. Cada um deles tinha um nome que representava ali a sua característica, né? Então,
dentro das narrativas, os personagens vão ser caracterizados e por aí vai. Então, esse primeiro momento é o momento de conhecer os personagens, para que, a partir disso, o autor possa ir desenvolvendo o mundo fantasioso que ele criou a partir dessas características. Ok? Então, esses anões conheceram a Branca de Neve, eles eram bons. Tem que vir o mal na história, daqui a pouco aparece uma bruxa. Toda história tem uma bruxa. Vamos lá. Depois, a gente tem o conflito. O conflito é o problema da história. Dois personagens, personagem em um grupo, vários personagens entram em conflito entre si. Nessa história que a gente acabou de ouvir, qual é o conflito? Da história da Branca de Neve? Não, que a gente acabou de ouvir o cobrança aí que você leu, Ingrid. Tem um conflito aí. O conflito é que ela não pagou a dívida. Existia uma mulher que não pagou uma dívida, certo? E aí apareceu na porta dela um cobrador com um cartaz muito louco, querendo cobrar aquela dívida. Só que ele não fez uma cobrança normal, com um WhatsApp, ou mandou um documento. Não, ele ficou gritando na frente da casa dela, andando com um cartaz. Pague a sua dívida. Então, esse conflito parte de alguém que deve, alguém que cobra, e eles se encontram. Ok? Se a gente pensar em obras mais clássicas, como o Memórias Póstumas de Brás Cubas, o conflito está na morte do Brás Cubas lá no primeiro capítulo. O nosso personagem principal morreu. E aí ele resolveu contar a própria história depois de morto. E quando ele volta para contar a própria história, ele começa a perceber todas as pessoas que estavam ali. Eram só 11 no velório dele. Ele vê um amigo interesseiro, ele vê uma mulher que amava ele muito, ele vê outras pessoas ali em volta do caixão que não ligavam muito para ele. Então, o conflito partiu de uma morte. Olha que louco. Os conflitos sempre estão com vidas, né? Mas no Brás Cubas, que eu indico para vocês fazerem a leitura, embora seja bastante complexa, é bom o vocabulário para as nossas aulas de redação, eu aconselho vocês a lerem. Vocês vão gostar bastante da argumentação ao longo do texto. Bom, depois do conflito, a gente vai chegar no clímax. Alguém sabe o que é o clímax? Olha, só a Ingrid e a Alana estão respondendo, os outros estão morrendo, dormindo. O que está acontecendo com vocês hoje? Vocês são tão participativos? Abram o microfone e escrevem no chat. Vamos lá, eu quero vocês participando. O que é o clímax de uma história? É a parte de maior tensão. Isso. Da história. Momento, vamos lá, de maior tensão do conflito. Lembram da Chapeuzinho Vermelho? Ela chega na floresta e ela vai entregar os doces para a velha. E a velha está meio estranha. Ela começa a ver, nossa vovó, que olhos grandes você tem? Que boca grande você tem? E aí o lobo, na pele da vovozinha, diz, é para te comer. E avança e come a Chapeuzinho. Veja só, o momento de maior tensão foi quando o lobo ataca a pobre da menina. Isso vai acontecer com qualquer conflito na história. Ele vai se desenvolvendo até que chega no maior problema. Quem está assistindo a novela Amor de Mãe agora, acompanhou a volta da novela pós-pandemia e viu que o momento mais problemático, né, o ponto alto da história foi quando a Thelma descobriu que o próprio filho era o Domênico da Lourdes. E ela, numa festa, fica apavorada porque o problema chegou no seu máximo. Ela não ia mais conseguir fugir daquele problema. Então, esse conflito vai crescer a ponto de precisar ser resolvido. E aí a gente chega no desfecho, que é a resolução do conflito.
Esse desfecho nem sempre é positivo, em muitas vezes ele é negativo, ele acontece ruim, deu ruim a história, como no caso de Romeu e Julieta. Alguém sabe qual é o final de Romeu e Julieta? Os dois morrem, porque Graças a Deus, eles ela achou morrem. que ele tinha morrido, só que ele não tinha. Aí ela bebeu o veneno. E vocês acham que é pior se apaixonar ou morrer? Acho que se apaixonar é pior. Se apaixonar é pior, eu também acho. Então, eu acho que era mais fácil a pobre da Julieta ter morrido lá no começo, porque ela não ia ter todo esse trampo a morrer lá no final. Mas, enfim, no desfecho de Romeu e Julieta, a gente tem a perda da vida pelos nossos protagonistas. Nos contos de fada, geralmente não acontece isso, né? O desfecho da Cinderela, por exemplo, quando o príncipe pega o sapatinho de cristal que ela deixou nas escadarias do palácio, pós-festa, né? Quando deu meia-noite, ela precisava voltar, porque ia dar ruim, ela ia virar uma borralheira de novo. Ele passa pelas ruas, pelas casas da cidade, e ele vai testando o sapato, até que ele encontra a Cinderela, né? Eu não sei o nome dela, mas como é que ela era? A Cinderela, o nome dela? Eu não sei o nome dela. Ela tem um nome, essa moça, não tem? Eu não sei. Eu acho que essa moça tem um nome na história. Quem já assistiu Cinderela aí sabe. E aí ela chama ela? A Cinderela chama ela? No desenho é Cinderela, mas tipo, nos filmes que são live action, é ela. Ela. Que nome horrível. Tudo bem. E aí ele encontra o grande amor da vida dele e vivem felizes para sempre. Então, nem sempre os finais são felizes para sempre. Nas histórias reais, como o caso das notícias, os finais nunca são felizes para sempre. Sempre tem uma tragédia. Ok? Vamos lá? Alguma dúvida sobre o enredo, gente? Tudo tranquilo sobre o enredo? Sem pressão, tudo tranquilo. Sim. Então tá bom, vamos lá. Tem uma outra história aqui, ó. Agora em forma de música. Conhecem Faroeste Caboclo do Legião Urbana? Alguém sabe cantar Faroeste Caboclo inteirinha? Tem uns 14 minutos. E é diferente das outras. Ah lá, Sabrina sabe. Então canta, Sabrina, para nós. Não tinha medo, tá, João de Santo Cristo, alguma coisa assim. Eu não sei direito a música, mas é porque ela tem 635 minutos. Mas se você quiser cantar pra gente, pode cantar. A música do Faroeste Caboclo, ela é diferente dos outros tipos de canção, né, que sempre declara amor, são histórias curtas. Não, conta a história inteira do nosso personagem principal. E a música diz assim: não tinha medo tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou para trás todo o marasmo da fazenda, só para sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Como toda história, ela parte da apresentação do nosso personagem, dos nossos personagens e dos ambientes. Então, ele era rural, chamava João, e ele tinha ódio. Por que ele tinha ódio, né? Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando um tiro de soldado o pai morreu. Olha só, ali, como uma música de um cara que não trabalhava as questões de periferia, começa a contar histórias de alguém que se parece muito com os jovens da nossa situação de hoje, que morrem com um tiro da polícia, que em vez de defender, mata pessoas. Não estou falando mal de toda a polícia, só estou dizendo que é um fator de história da sociedade. Pelo amor de Deus, hein? Não vai sair por aí falando mal de mim. Era o terror da cercania onde morava, e na escola até o professor com ele aprendeu. Tá bom. Ia para a igreja só para roubar dinheiro, o que não é novidade, que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele queria sair para ver o mar e as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar de escolha própria e escolheu a solidão.
quantos de nós somos um pouquinho de João de Santo Cristo? Não porque queremos ser bandidos, longe de nós, senão nós estaremos no cursinho sábado à tarde. Mas que escolhemos a solidão. Tudo isso vai pelas escolhas do nosso personagem. Então, para falar do João de Santo Cristo, a gente vai estudar aqui um pouquinho das personagens. Vamos lá. Seres ou pessoas que praticam ações nas narrativas. Esses são os nossos personagens. Eu coloquei seres porque pode não ser pessoas. Nas fábulas, por exemplo, o ponto principal são os animais. No nosso começo de história aqui, ó, a gente tem o João de Santo Cristo como personagem, a gente tem o professor, personagem, e depois vão aparecer mais pessoas. Alguém lembra de outros personagens que fazem parte do Faroeste Caboclo? Sabrina, você que conhece a história toda, quem mais tem? Tem o Jeremias. Quem é o Jeremias, Sabrina? É o rival amoroso dele. Beleza. Como chamava a mulher por quem ele era apaixonado? Maria Lúcia. Vocês têm um filme, né? Tá aqui na tela, aqui, ó. Faroeste Caboclo. Um filme que foi lançado sobre a música do Legião Urbana. Então, se você quiser assistir, fica à vontade aí de indicação para você. Então, personagem, a gente tem o protagonista, ou os protagonistas, que são os principais. Nem sempre o protagonista é herói, tá? Nos romances românticos do século XIX, vocês vão estudar isso com a Carla, geralmente os protagonistas eram heróis, como a Iracema e o Martim, do conto homônimo Iracema. Iracema era uma moça virgem, pura, guerreira, batalhadora, defendia o seu povo, defendia as suas crenças. E o Martim, guerreiro branco, que embora fosse colonizador, tinha bons sentimentos. Já o Brás Cubas, a Capitu do Dom Casmurro, o Bentinho, eles não eram heróis. Eles eram anti-heróis. Eles tinham ações mais humanas, né, mais normais, como nós, no nosso dia a dia. Porque não existe bem e mal. Existem pessoas com lados bons e lados maus. E em alguns momentos da nossa vida, esses lados se afloram. Em alguns momentos somos bons. Em outros momentos somos maus. E assim é a vida. Mas o protagonismo não vem de bem ou mal, tá? Não fiquem com aquela ideia de malhação na cabeça. O casal apaixonado e a mocinha que vem, e a vilã que vem para separar o casal. Nem sempre é assim. Quem vai criar o conflito com o protagonista é o antagonista. Quem causa o conflito com o protagonista. Nas histórias em quadrinhos da Disney, sempre a bruxa, a madrasta malvada, o lobo mau. Na nossa vida, o presidente. Bom, nas novelas, como o apelo é muito forte para o lado do antagonista, há a inversão de papéis. Vocês já viram histórias que a vilã acaba se tornando o protagonista? Já viram isso? Que a gente gosta mais do vilão. Dica Malévola. Malévola. Conta a história da Malévola aí para nós. No começo, no filme dela, ela era má, porque ela lançou a maldição
na Bela. Uhum. Só que aí no final ela meio que cria um carinho especial pela menina e aí ela salva ela no final. Olha lá, tá vendo? A Sabrina tá lembrando da usurpadora. Nós gostávamos mais da gêmea má do que da gêmea boa. Mais da Paola do que da Paulina, porque a Paulina era muito chata, ficava chorando. Ai, Carlos Daniel! A outra ia lá e matava. O Aleph lembrou do Félix, a bicha má de amor à vida. Que ele era um antagonista, no primeiro capítulo ele roubou a sobrinha e jogou numa lata de lixo. Essa novela deu muito o que falar, mas durante a trama aparece uma outra vilã que vem se vingar do pai do Félix e ele acaba se tornando um protagonista. Ele tem boas atitudes, né, para tentar salvar a família, tal, de todo o problema lá com a Aline, que era amante do pai, por aí vai. A troca de papéis geralmente acontece entre vilões e protagonistas. A maior protagonista da história das novelas é Nazaré Tedesco. Carminha é uma antagonista. A Carminha, Newton, não virou protagonista, embora ela seja a graça da novela, né? Mas a Nazaré, ela virou protagonista, porque todos os memes, as repercussões, a gente só fala nela. Então, essa troca é muito top em novelas. Em filmes, é sempre bem dividido, o vilão e os mocinhos. Isso acontece muito mesmo. Principalmente nos filmes de terror. Depois do antagonista, tem os coadjuvantes. São personagens coadjuvantes. São personagens que compõem o enredo. Se a gente tá numa época de Big Brother, né? Se a gente fosse fazer a comparação, são os plantas, né? Então, na casa hoje, Thaís é coadjuvante. Quem mais é coadjuvante que ficou lá? Acho que só a Thaís é coadjuvante. O Arthur. O Arthur é antagonista. Eu odeio o Arthur, velho. O Arthur é o traste dos trastes. A Poca é planta, verdade. A Vituba era planta, agora virou antagonista, na minha visão de jogo, né? Óbvio. Mas trazendo para a realidade das narrativas, nós temos os elementos que compõem a história. Quando a gente lê o Cortiço, vocês já leram alguma coisa de Cortiço na vida? Já ouviram falar do Cortiço, do Aloysio Azevedo, no realismo? Naturalismo? A gente tem ali várias descrições de cena dos personagens que estão no cortiço, lavando roupa, estão dançando com a Rita Baiana, né? Que a Rita Baiana é aquela morena sensual da história. E aí, eu falei morena, tá? Isso foi racista. Negra. E ali, esses coadjuvantes vão dando força para a história continuar. Cuidado nas interpretações de questão do Enem, porque os coadjuvantes costumam aparecer fazendo ações. E nos filmes e novelas, a gente tem os figurantes. Aparecem como número para preencher espaços. A gente tem, por exemplo, um hospital, tem um monte de figurante ali para ocupar os espaços da cena, né? Porque senão ficaria muito solta a história. Continuando, a gente não pode esquecer de falar do narrador. É quem conta a história. E esse cara que conta a história é muito importante, porque a partir desse cara que conta, a gente vai ter a perspectiva, né? Então, a partir do narrador, tem-se o foco narrativo. Já ouviram falar do foco narrativo ou não? Já ouviram falar de foco narrativo? É o ponto de vista, a perspectiva da história. Se o narrador é personagem, ele narra sob uma perspectiva do eu. Então, aquela história, ela vai estar mais subjetiva, né? Mais formada ali com sentimentos, com emoções, com opiniões pessoais,
e menos opiniões generalizadas. Já as histórias em terceira pessoa, já eu dou o nome certinho para cada narrador, a gente tem uma perspectiva mais geral. Alguém que observa ou que vê a história de fora conta o fato. Então, o narrador gera o foco narrativo. O narrador é quem conta, o foco narrativo é por qual perspectiva ele está narrando. Olha no slide aqui, que a gente tem uma história contada pelo eu lírico do Augusto dos Anjos. Os poemas também são narrativas. E olha só o que está acontecendo com o Augusto dos Anjos, na verdade, o eu lírico, nessa história. Meia-noite, ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e este morcego? E agora vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde uma goela ígno e escaldante molho. Vou levantar outra parede. Digo, ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto. E vejo ainda, igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego um pau, esforço faço, chego a tocá-lo. Minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra imperceptivelmente no nosso quarto. Veja que quando o foco narrativo de um eu ali começa a contar a história de que o morcego, dentro do quarto dele, a gente começa a pensar que realmente era um morcego. Então ele vê aquele olhar, né? Ele vai dizendo aqui, ó. Meu Deus, e este morcego, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela. Goela é pescoço. Ígneo e escaldante molho. Então, esse morcego pousou no pescoço dele, mordeu, puxando o sangue, que é a vida para o morcego. E aí ele diz que tinha um olho rodando circularmente aquele teto. Então, aqui nós temos um protagonista, que é o eu lírico aí, que não dá o nome dele. Nós temos um antagonista, que é um ser, que é um morcego. E esse morcego gira em torno, em cima da cama do nosso protagonista. E aquele olho de morcego começa a preocupar o nosso personagem. Veja que aquilo causa uma certa estranheza. Ele pega um pau na terceira estrofe, tenta bater no morcego, faz um esforço tremendo, chega a tocar, a alma dele toca o morcego e se concentra. E aí ele faz a pergunta: que ventre produziu tão feio parto? Aquilo que ele estava vendo era horroroso, causava estranheza, causava coisa ruim nele. Aí ele resolve finalizar a história, né, dar o desfecho. Veja só, a consciência humana é este morcego. Então não havia ali nenhum morcego, ele estava fazendo uma metáfora com a gente, ele estava trazendo a ideia de que todas as vezes que a gente vai dormir, entra no nosso quarto a nossa própria consciência e ela fica vagando e a gente não dorme, né? Ela entra imperceptivelmente no nosso quarto. Isso quer dizer que todas as nossas ações, como homens, voltarão para a gente em forma de pensamento, uma hora ou outra. Vocês acham que esse texto ele foi mais subjetivo ou mais objetivo? O que vocês acham? Subjetivo. Subjetivo? Por quê, Vinícius? Porque ele fala do jeito que ele pensa e não tá muito explícito no texto como é. Só depois ele fala. A subjetividade vem pelo ponto da perspectiva do narrador. Ele é muito sentimental. Tudo que ele sente, ele coloca nas suas ações. Então, a partir dessa posição aí, né? Eu esqueci de preencher aqui. A partir do narrador tem-se o foco narrativo, ou seja, a perspectiva da obra. Esse narrador aí, esse eu lírico, está em primeira pessoa. É o narrador em primeira pessoa. A gente vai chamar de narrador personagem.
Porque ele participa da história. Sempre vai apresentar pronomes e verbos na primeira pessoa, tanto do singular como do plural. Então, vai ser muito comum a gente ver, nesse tipo de foco narrativo, os verbos em primeira pessoa. Aqui na história a gente tem, ó, meia-noite, ao meu quarto, olha lá, ó, meu. Esse meu tá na primeira pessoa, é um pronome em primeira pessoa, e aqui me recolho, ó, eu me recolho. Um verbo conjugado no eu. Mostrando que todas as ações são dele, e ele está participando da obra. Então, o foco narrativo é em primeira pessoa. Isso limita e restringe um pouco a visão da história, né? Porque ele está só fixo ali aquele momento que ele está vivendo. Mas, mesmo assim, vou escrever aqui, é mais subjetivo. A gente tem o narrador em terceira pessoa. Está fora da narrativa. Ele não é personagem da história. E pode ser de dois tipos. Ou ele é observador, vê e conta os fatos, ou ele é onisciente. Tudo sabe, tudo vê. Então, o narrador observador, ele é um pouco mais limitado. É como a fofoca, né? A gente observa de longe e conta para os outros o que a gente ouviu. O narrador onisciente, não. Ele lê pensamentos, ele consegue decifrar ações e por aí vai. A partir do foco narrativo, as questões do Enem são construídas, tá? Então, muito cuidado na hora de interpretar quem é o narrador, se ele participa da história, foco ali nas ações que ele tem. Se ele é onisciente, foco naquilo que ele conta para você. Cuidado, porque em filmes, em séries, esse narrador, ele aparece escondido. Então, ele não é explícito, né? Algumas ações ele não vai decifrando. Então, cuidado com as ações do narrador dentro de uma história. Até aqui, alguma dúvida, gente, sobre enredo, personagens e tipo de narrador? Ou não? Nenhuma dúvida. Podem falar se estiverem... Não, professor. Não? Agora eu quero parar nesse slide aqui, para a gente falar de verossimilhança. Já ouviram essa palavra, verossimilhança? Isso, muito bem, Sabrina. Semelhança com a realidade, né? Dividindo aí a história, a palavra, a gente tem vero, que é realidade, verdade, e semelhança, que vem de semelhança. Então, olha aqui, quanto a minha história é coerente externamente ou internamente. Existem esses dois tipos de verossimilhança. A verossimilhança que tem sentido com a história e a verossimilhança que se apresenta com o mundo real. Nas notícias, que são narrativas reais, né, de personagens e fatos e acontecimentos reais, a verossimilhança é sempre externa. Coincide com o mundo real. Cuidado por não dizer que a história é real. O que existe é uma mímese. Ó, tá aí no chat, mímese. É imitação, né?
Os artistas pegam a realidade e criam uma mímese, criam uma imitação. E essa narrativa parte dessa imitação. Alguém se lembra de algum filme que eu posso dizer que tem verossimilhança externa? Que tem muito a ver com a realidade? Muito, muito a ver? A gente olha para a história e diz assim, não, a coerência é externa, a verossimilhança é externa, porque essa história poderia se passar na realidade. Alguém se lembra de algum filme? Cidade de Deus, muito bem, Sabrina. Cidade de Deus conta a história da população ali, do povo da periferia, que convive com o crime, e essa história reflete nas suas ações. Matrix Newton, o quanto Matrix tem a ver com a realidade? Você consegue falar pra gente? Eu não lembro de Matrix. Eu assisti várias vezes, mas não sei a história, não consigo lembrar da história. Consegue, Vinícius? Opa, Newton, contar pra gente? Escreve aí no chat se você não tiver microfone. Tropa de Elite também, que o Lafinho disse aí, é um bom exemplo das ações das milícias nos morros. Enquanto o Newton escreve um pouquinho de Matrix, queria falar sobre esse filme, ó. Já assistiram Onde Está a Segunda? Esse filme é muito bom. Só assistam se vocês tiverem idade para isso, ou autorização da família. Eu não quero ver ninguém chorando que viu gente pelada ou que mataram pessoas no filme. Eu, particularmente, não gosto de filme de violência, mas esse é muito bom. E ele tem partes de verossimilhança interna e partes de verossimilhança externa. Quem já assistiu consegue diferenciar o que no filme é interno, só tem coerência para a obra, e o que é verossímil com o externo, essa verossimilhança com a realidade? Alguém consegue separar essas duas coerências? Existe coerência, a história é coerente, ok? Mas ela tem momentos que são muito próximos da realidade e muito próximos da ficção. Só tem coerência pelo mundo criado ali pelo autor. Enquanto vocês pensam, eu vou colocar o trailer para a gente assistir. Dá uma olhada aí, vamos assistir juntos. For 3 decades, the Child Allocation Bureau has combated catastrophic overpopulation. This sibling will be processed under authority of the Child Allocation Act. To build a sustainable future full of hope and possibility. How do you plan on hiding this? Starting tomorrow, you will each get to go outside on the day of the week that is your name. Sunday will get to go outside on Sunday, Monday on Monday, Tuesday on Tuesday, and so on. You will all take on the singular identity of Karen Sedman. Karen, do you have any siblings? No. 7 siblings surviving to adulthood. It would destroy my credibility. Miss Setman, step into the van, please. Monday's not showing the grid. Gotta go out there. Where are we going? Run. The trash will soften the impact. It's empty. Sorry. What are you waiting for? Go get What happens to one of you happens to you all. É daqueles filmes que faz a nossa atenção ficar presa do início ao fim. É muito top esse filme. Conta a história de um futuro, né, de uma sociedade já um pouco à frente da nossa, em que a população mundial está muito grande, né? A população está muito pesada. O Aleph disse, eu vou ler o que ele escreveu. O aumento da população na Terra realmente pode fazer com que os recursos naturais se tornem cada vez mais escassos. Isso. Essa parte do filme é a verossimilhança externa.
num futuro distante, assim, sei lá, 30 anos, 40 anos, 50 anos do nosso, ele faz uma governante cria uma lei na cidade, lá no lugar, que só pode ter um filho por família. Se nascer mais, tem que levar essas crianças lá para a sede do governo, e eles estão colocando em uma cápsula do tempo, que depois essas crianças vão ser trazidas de volta. Ah lá, essa cápsula do tempo já não tem coerência com a nossa realidade. Porque hoje, no nosso mundo, não existe essa cápsula do tempo. Então, veja, parte do Onde Está Segunda-feira tem verossimilhança externa, parte tem verossimilhança interna. Depois, essas crianças, na verdade, nasce 7 irmãs. Uma família tem 7 irmãos, né? E o pai resolve fazer um truque ali e esconder a família num subterrâneo, porque ele não quer entregar nenhuma das irmãs. Cada uma vai sair num dia da semana e acontece que elas são adultas, vão crescendo, né? E um dia o governo descobre que elas são 7 e rapturam a segunda-feira. Por isso aí vem o nome, Onde Está a Segunda-feira? E ao longo do filme, as irmãs vão ter que sair diariamente para tentar descobrir cadê a irmã número 2, a segunda-feira. Acontece que, conforme as irmãs vão saindo, elas não voltam. Elas vão morrendo ao longo da trama. Ai, dei spoiler, dane-se. Elas vão morrendo ao longo da trama. Até que chega na última irmã e ela resolve descobrir, e ela consegue descobrir onde está a segunda-feira. Assistam em casa para vocês não se perderem. Então, a verossimilhança externa coincide com o mundo real e a interna é coerente apenas com o mundo ficcional criado na obra. A cápsula do tempo, onde são colocadas as irmãs, que na verdade a gente viu, que a gente vai ver no final, que não é uma cápsula do tempo, né? Eles matam, queimam as crianças, olha que desgraça. Só tem coerência para aquele mundo do futuro. Com o nosso mundo de hoje, não tem verossimilhança nenhuma. Desenhos animados são exemplos de verossimilhança interna. Por exemplo, Dragon Ball. Tem a verossimilhança externa, né, que são os lutadores, mas os poderes, o mundo fantástico, os vilões, são todos com verossimilhança interna. Só existe para o mundo em que eles foram criados ali dentro do Dragon Ball Z. Já Pokémon não tem verossimilhança externa quase que nenhuma, já que toda a trama de Pokémon gira em torno dos monstrinhos, e nós não temos esses monstrinhos na nossa realidade, né? As partes de Pokémon são praticamente todas internas, verossimilhança interna, ok? Isso aqui dá uma boa pergunta de vestibular, para você identificar aí os elementos de verossimilhança interna e externa. E esses elementos estão dispostos em um espaço. Alguém pode definir para mim o que é o espaço de uma obra? Onde ela acontece? Isso, os lugares, né? Então, lugares, ambientes onde as histórias se desenvolvem. Esses espaços podem ser reais, por exemplo, casa, escola, cemitério, por aí vai. Ou podem ser fictícios, né? Os espaços psicológicos, que a gente chama. Não sei escrever no teclado. São os pensamentos, as divagações dos personagens. Quando é narrativa visual, os espaços são bem delimitados. Nós estamos vendo as ações das personagens acontecendo em lugares determinados. Quando é uma narrativa escrita, é necessário que se faça isso aqui, ó, descrição dos espaços. Por isso que as histórias narradas, elas são tão paradas em alguns momentos, porque os personagens,
eles precisam descrever os ambientes onde essas histórias passam. E também existem espaços que são completamente ficcionais, como Guerra nas Estrelas. E, por último, o tempo. Que são marcas temporais. Então, advérbios, né? Vou colocar aqui, ó, advérbios de tempo como hoje, ontem, o era uma vez, o cedo, tarde, na primavera. Ou épocas mesmo. Segunda Guerra, durante o regime militar. A gente pode ver isso nas Menino do Pijama Listrado. Todo mundo já leu ou assistiu o Menino do Pijama Listrado? O tempo que se passa a narrativa ali é no período de Segunda Guerra Mundial. A gente percebe não só pelo contexto, mas também pelos elementos que compõem a história, né? A gente vê lá o Shmuel, que está no campo de concentração, as roupas que ele usa, a aparência de judeu que ele tem, e o Bruno, que tem uma aparência alemã e tal. E esses elementos do Menino do Pijama Listrado constroem aí o tempo da obra. E também o tempo é importante pelos nossos personagens. A gente tem a história da Chapeuzinho Vermelho, que ela é perseguida pelo lobo na adolescência. A gente pode falar um pouco de pedofilia aí. Então, a época das personagens constrói a interpretação dos nossos enredos. E aí, gente, alguma dúvida sobre os elementos da narrativa? Ficou claro para vocês? Sim ou não? Sim? Vamos fazer uns exercícios? E depois do exercício, eu vou passar, para a gente encerrar a aula, eu vou passar um curta-metragem para vocês, dando um gancho para a próxima aula. Nós vamos falar sobre os animais, né? A primeira proposta de redação que a gente vai fazer esse ano vai ser sobre os maus tratos com os animais, o abandono animal. E eu vou mostrar para vocês um curta-metragem da Pixar que chama Kit Bull, que vai mostrar a amizade entre um cão e um gato e como essa amizade pode reconstruir os significados do amor. Para encerrar nossa aula, vocês não vão embora antes de terminar de ver o vídeo, hein? Mas antes, vamos fazer exercício aí, então, ó. Ai, tem resposta, peraí. One minute, please. Pronto, vamos lá, fazer exercícios. Questão do Enem. Tem um texto aí do Mário de Andrade, o Peru de Natal. Alguém menos a Ingrid abre o microfone e lê para mim, por favor, tá aí na tela, ó, Peru de Natal. Vamos fazer o exercício aí. Quem vai ler para mim? Posso ler, ô David? Renato, por favor. Você é o sobrinho da Érica? Eu sou. Ah, que legal. Eu dei uma travada porque eu tô cansado, viu? De boa, vai lá. Lê para mim, por favor. O Peru de Natal. O Peru de Natal. O nosso primeiro Natal de família, depois da morte de meu pai, acontecia 5 meses antes. Foi consequências decisivas para a felicidade familiar. Nós sempre fôramos familiarmente felizes, nesse sentido muito abstrato da felicidade. Gente honesta sem crimes. Lar sem brigas internas nem graves dificuldades econômicas. Mas devido principalmente à natureza cinzenta de meu pai, ser desprovido de qualquer lirismo... Lirismo significa sentimentalismo. Desculpa, pode continuar. Tranquilo. De uma exemplaridade incapaz, alochado no medíocre, sempre nos falta aquele aproveitamento da vida, aquele gosto pela felicidade materiais, um vinho bom, uma estação de águas,
aquisição de geladeira, coisas assim. Meu pai, fora de um bom errado, quase dramático, o puro sangue dos desmancha-prazeres. O pai dele não era um pai muito presente, né? Aliás, como todo pai no Brasil. Aliás, quem tem pai aqui no grupo que mora com o pai? Eu. Burguês safado. Tem Vinícius? Sim. Burguês safado. Quem mais tem pai? Tudo burguês. Nossa, o Guilherme fez uma má seleção esse ano de candidatos, porque se vocês não sabem, os professores de vocês são todos órfãos, tá? Que mora com o pai, não. Olha lá, o Guilherme é um integrante do cursinho Aprimorando. Olha lá, o Aleph também, ele não tem pai, também não mora com o pai. Pai é luxo no Brasil. Exatamente. Se você tem o seu pai, olha lá, o Bardinho também não tem pai. Se você tem pai, atenção, e mora com o seu pai, assim como eu, somos burgueses safados, vamos dar valor aos nossos pais, porque pai é uma coisa rara no Brasil, gente. O Peru de Natal conta a história desse pai. Veja que o narrador aqui é em primeira pessoa, ó, o nosso primeiro Natal em família. No fragmento do conto, diz a questão, de Mário de Andrade, o tom confessional, como se ele estivesse confessando, né, como era a família, como ele era, do narrador em primeira pessoa, revela uma concepção das relações humanas marcadas por. Então, entre as relações sentimentais e humanas, entre os personagens, o texto é marcado por, letra A, um distanciamento de estados de espírito, acentuado pelo papel das gerações diferentes. Letra B, relevância dos festejos religiosos em família na sociedade moderna. Letra C, preocupação econômica em uma sociedade urbana em crise. Letra D, consumo de bens materiais por parte dos jovens, adultos e idosos. Ou letra E, pesar e reação de luto diante da morte de um familiar querido. E aí? O que é que o narrador em primeira pessoa conta pra gente? Vocês viram a resposta. Isso, resposta certa, letra A. Distanciamento de estados de espírito. Ele era muito fraterno, o nosso personagem principal, o narrador. Ele era muito emotivo, só que o pai e a família entre si não era muito. O pai chegava a ser medíocre. Então, a distância das gerações causou um afastamento de estado de espírito. Resposta certa, letra A. E a gente só consegue perceber isso a partir do foco narrativo, que é em primeira pessoa. Vamos lá? Questão número 2. Salvador janta no Lamas. Quem vai ler para mim? Ô, Aleph, lê aí, vai, abre o microfone aí. Lê o texto aí. Que mal educado, não? Alguém abre o microfone e lê, então, para mim. A Lana não participou hoje, tá aí, Lana? Aí eu aqui. Linda, lê para mim, então, por favor. Aqui. Tá. Na última série do curso colegial, antes que eu completasse 18 anos, o professor de matemática, com mais de 30, invadiu a sala de aula montado no corcel que pertencera a Sir Percival, metido na armadura que roubara do rei Arthur. Ao tirar o elmo, percebi que seus cabelos dourados, numa grandiosa revolução sobre a testa, quase encobriam o azul das íris. Desculpa. Em seguida, saltou do cavalo e veio até minha carteira, de espada em punho, apontar as duas incógnitas da equação em que eu me transformara. O amolecimento dos membros inferiores e a taquicardia de 120 por minuto. Não houve jeito. Fiquei apaixonada e me casei no ano seguinte. Mas o casamento foi o teorema que só serviu para demonstrar a inutilidade da espada. Era de papelão e não resistia ao menor embate. Em 7 anos praticamente assexuados, sem ao menos um filho para chorar o silêncio de nossas noites, meu príncipe encantado se desencantou sob a forma de uma gema arrebentada em cima da Clara.
e acabou com o sonho de amor. Pelo trecho, passam várias representações da figura do herói na literatura, através do personagem do professor de matemática, né? Como se fosse o rei Arthur. Essa transformação, não, para a narradora, ele se transforma de um tipo de herói em outro. Essa transformação pode ser comprovada pela identificação do personagem do professor, respectivamente, com os seguintes tipos de herói. Então, quais são os tipos de herói, né, o personagem que o professor representa? Um épico, grandioso, heróico e o anti-herói. O medieval, da época das grandes cruzadas, cavaleiro, tal, e o herói moderno. O intelectual e o provedor, aquele que sustenta a família, ou o verdadeiro e o problemático? E aí, quais são os dois tipos de personagem? Letra B, letra A, o épico e o anti-herói, olha lá. Rei Arthur é um personagem épico. Por quê? Porque ele é um grande herói. Então, no começo da história, a nossa personagem principal acreditava que aquele professor era um grande herói. Só que, depois de tantos anos, passados ali assexuadamente, sem ter filhos, esse herói se transformou num anti-herói. Ele não era tão maravilhoso assim na nossa história. Resposta certa, letra A. Bom, tem mais exercícios nos slides que já foram colocados no Drive. Agora eu vou passar para vocês o curta-metragem que eu separei. Tudo bem? Posso passar? Vocês vão assistir inteirinho sem sair da sala? São 8 minutos de filminho, tá? Vai dar certinho 6 horas. Vamos conhecer, então, aí a história do cachorro e do gatinho. Vou pôr para vocês, vamos lá. Tem um povo gritando aqui na rua.